Trump diz que Estados Unidos vão tomar controle de Gaza e defende deslocar palestinos. Impressionante a capacidade do Trump de fazer notícia. Já a Arábia Saudita não concorda com isso e diz que não haverá normalização com Israel sem Estado palestino. E agora também pela manhã saiu que o órgão antitruste da China avalia investigar a Apple pelas taxas que ela cobra nos desenvolvedores na sua App Store. Guerra comercial escalando. Mais cedo tinha saído que os Correios dos Estados Unidos tinham parado de entregar pacotes da China e Hong Kong. E nesse momento, futuros dos Estados Unidos caem, depois dos índices terem subido ontem, e agora estão devolvendo praticamente toda a alta. Destaque para a Nasdaq que cai mais ou menos 1%, isso com Alphabet, Google, que reportou resultado e cai 7% no pré-mercado nos Estados Unidos. Enquanto isso, Bill Gates se preocupa com as medidas que Musk tem tomado na frente da USAID, alegando que parar ajuda para diversas iniciativas que eles têm hoje em dia pode causar milhões de mortes e que os Estados Unidos de fato doa menos de 1% quando as pessoas acham que ele doa muito mais. Por falar em Musk, mais de 20 mil servidores nos Estados Unidos aceitaram a oferta de sair dos seus cargos e continuar recebendo até metade ou final do ano. Só que esses 20 mil servidores representam só mais ou menos 1% da força de trabalho. Esse é o poder de fazer um bom título. Aqui no Brasil, a consultoria da Câmara alerta para a pressão extra de 22,8 bilhões no orçamento de 2025, enquanto Hugo Mota, novo presidente da Câmara, diz não ver espaço para propostas de aumento de arrecadação e afirma que números da economia são preocupantes. E secretário do Tesouro, Rogério Serón, diz que o governo aposta em política fiscal contracionista para reancorar expectativas de inflação. Mas ignorando todas essas preocupações, dólar recua pela 12ª vez, dólar à vista, na maior sequência de quedas desde a criação do real. Sendo que em janeiro, o investidor estrangeiro investiu 6,8 bilhões na B3. Que é o maior valor desde agosto do ano passado. Coisa boa, agora às 7h30 da manhã o Lula vai dar entrevista, vamos ver se ele fala coisas boas e faz com que as bolsas continuem subindo e o dólar caindo. Um pouco depois das 9 horas da manhã a gente tem produção industrial saindo aqui no Brasil, é estimado uma desaceleração na economia, respondendo aos juros que estão super altos, e isso pode ser bom para o mercado. Nos Estados Unidos, às 10h15 a gente tem o ADP, relatório de emprego. Ontem o JOLTS, que reporta o número de vagas abertas nos Estados Unidos, caiu mais do que o esperado. Isso pode ser um sinal de que a economia ou o mercado de trabalho está desacelerando um pouquinho. E aí os investidores já ficam na expectativa de cortes de juros lá nos Estados Unidos. Lembrando que o dado mais importante vai ser sexta-feira com o payroll. E para fechar agora pela manhã, a gente tem um dólar DXY caindo 0,46%, perdendo muita força depois dos recentes acontecimentos com relação às iniciativas do Trump. Contudo, o dólar DXY é uma cesta de moedas das principais moedas do mundo e tem bastante iene japonês que está se valorizando contra o dólar se desvalorizando contra o iene japonês, 1,14%, à medida que os dados na economia japonesa estão mais fortes do que o esperado e há receios de inflação por lá. Aí o Banco Central tem que subir juros, fortalece a moeda e aquilo que você já conhece normalmente. China voltou do feriado, Hang Seng caiu, a 50 também caiu, mas nada muito relevante. Petróleo cai novamente hoje, só que ainda se sustenta na casa dos 75 e 50. Tensões entre a Arábia Saudita, Estados Unidos dizendo que vai tomar a Gaza, pode afetar o preço do petróleo. Minério de ferro cai novamente hoje também, a 103,80. Queda de 1,20%. Dólar contra os emergentes misto, mas sem muita volatilidade. E o Bitcoin a 98 mil dólares, ainda abaixo dos 100 mil, seguindo uma grande volatilidade recente. Por isso, muito obrigado pela atenção, bons negócios e até amanhã.